Bem-vindo a Hanukkah, bem-vindo à festa, ao momento que mudará a sua história para 2020. Diga para o seu irmão, a sua história vai mudar. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. É isso mesmo. Sabe, irmãos, as festas, elas são tempos proféticos para determinar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu sei que hoje não é diferente, esse não é um tempo diferente, senão o tempo que Deus preparou para que possamos viver e alcançar. Você viu que nós estamos todos uniformizados, né? Ninguém falou nada até agora, mas eu vou falar. Estamos todos lindos, não apenas para ter uma identidade visual, uma identidade dos voluntários, mas também com uma palavra de ordem, um chamado, né? Uma identidade funcional das nossas vidas. Desculpe, eu vou ter que virar de costas para você ver. Amor por servir e servir por amor. O amor deve ser a base da nossa vida em tudo quanto fazemos. E principalmente no nosso chamado em servir. Por isso nós desenvolvemos esta imagem, essa camiseta, e nós vamos tê-la como identidade nos dias que estivermos servindo a casa do Senhor. Então, a partir de hoje, você vai ver bastante essas camisetas nos identificando. E você vai poder pedir ajuda, se preciso for, obter uma orientação, enfim, qualquer apoio. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Pai, nós te damos o louvor, te exaltamos porque Tu és um Deus maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Santo és e para sempre serás. Nada se compara a Ti, ó Pai, nada se compara à Tua grandeza, nada se compara ao Teu amor, nada se compara à graça que o Senhor manifestou através de Jesus, nos permitindo sermos chamados, escolhidos e eleitos por Seus filhos. Nós te exaltamos, te adoramos, Jesus, porque o teu sacrifício naquela cruz não foi simplesmente uma expressão de vontade, não foi uma expressão de voz, mas foi uma entrega, uma renúncia e um preço muito alto, porque custou a sua vida, custou o seu sangue. Mas através do seu sacrifício, você nos abriu a oportunidade de nos transformarmos e sermos chamados, feitos filhos do Deus vivo. Por isso nós te adoramos, por isso nós te reconhecemos como Senhor, como Mestre, como Salvador, como Messias, como aquele que reina e governa sobre nós. Nós te pedimos nesta noite, Jesus, governa nesta reunião, governa sobre os nossos corações, governa nas nossas vidas, estabelece o teu trono de glória neste lugar e que toda a vontade do Senhor prevaleça neste lugar, que o Espírito Santo tenha pleno acesso e liberdade aos nossos corações, para falar aos nossos ouvidos, tocar os nossos corações e mudar as nossas vidas, a fim de que possamos viver dias bons, dias alegres, dias de felicidade, de conquista e de manifestações sobrenaturais, porque esse é o teu desejo, Pai, esse é o desejo do teu coração. Então fala conosco, abre-nos hoje uma nova estação sobre nós, sopra com o teu Espírito, com um vento favorável para nos impulsionar a entrar numa nova estação, entrarmos num novo tempo e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que toda resistência, toda oposição caia por terra, seja destruída dos nossos corações, das nossas mentes, e possamos como pessoas que se rendem ao Rei dos Reis, nos render à Tua voz. E assim podermos ser dirigidos, abençoados e transformados hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, dê um forte aplauso ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia! Olha só, queridos, hoje nós estamos em Hanukkah, chamada Festa das Luzes ou Festa da Dedicação, onde celebramos os milagres, o milagre, principalmente o milagre da multiplicação do azeite, que servia para deixar aceso o candelabro do templo. Lembre-se, quando isso aconteceu, foram cerca de quase 200 anos antes de Jesus vir, não existia energia elétrica, o candelabro, o castiçal do templo, ele era aceso, e deveria permanecer aceso em todo o tempo, mas ele precisava do azeite, e não é um azeite qualquer, mas um azeite específico, consagrado, preparado para isso. Naquele tempo, a nação de Israel havia sido subjugada pelos sírios,
que haviam invadido Israel, as terras, dominado sobre todos os povos, passando a helenizá-los, ou seja, a mudar a cultura dos povos pela cultura grega, impedindo que todas as práticas religiosas e tudo que era sagrado fosse quebrado, destruído e profanado. A Síria impôs as suas práticas e costumes, contrapondo tudo aquilo que Deus havia estabelecido por sua lei, mandamentos e conselhos. Por isso, muitos judeus e muitas famílias foram mortas por não aceitar renunciar o seu Deus, seus conselhos, vindo assim a ser dizimada em milhares. O templo havia sido profanado e toda a riqueza que nele havia tinha sido roubada. Outros templos de ídolos foram erguidos em Israel. Toda a cópia da Torá fora queimada e a sua leitura proibida. Havia um total afastamento de Israel do seu Deus. Até que Matatias, um dos sacerdotes da região de Modim, se levanta com seus filhos, não aceitando a oferta para se corromper pelo governo sírio. Se rebela e começa então uma revolução contra tudo o que estava acontecendo em Israel. Passado alguns dias, seu filho Judas Macabeu substitui seu pai que falecera e lidera em força, uma força de resistência que enfrenta todo o exército sírio, expulsando-os de Jerusalém e retomando o templo. Neste momento, quando eles retomam o templo, então eles acendem a menorá, eles limpam o templo, eles colocam toda a sujeira para fora, tudo aquilo que havia sido contaminado, eles colocam para fora, restabelecem o serviço sacerdotal, consagram os instrumentos, o templo, para voltar a adorar ao rei. Então, quando eles retomam o templo, eles acendem a menorá. Entretanto, o azeite sagrado que existia apenas duraria um dia. E levaria mais 7 dias para se poder produzir mais. Então aquele azeite, pouco azeite, por um milagre de Deus, se multiplica permanecendo aceso o menorá, para que pudessem ser dirigidos a Deus e reconectados, até que o azeite fosse preparado. Sabe, irmãos, Jesus é a nossa luz, é aquele que por um milagre, escute, aquele que por um milagre de Deus permaneceu aceso, para que todos pudessem ser dirigidos a Deus e reconectados com Ele. Jesus é a luz, Jesus é o milagre da dedicação, que nos permite conectar com Deus novamente. Ele é o meio, Ele é a maneira, Ele é o canal. Sabe, irmãos, quando nós reconhecemos e celebramos a luz, ontem nós fomos tremendamente abençoados aqui. Quem estava aqui ontem foi abençoado? Que palavra aquela! Sabe quanto a luz, a falta de compreensão, de entendimento nos limita, nos aprisiona, nos impede de viver, de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas quando reconhecemos a luz, quando celebramos a luz, o entendimento e a sabedoria, que é o próprio Jesus, nós podemos descobrir quem realmente nós somos. Sabe, irmãos, a luz, ela não apenas nos orienta, a luz não apenas nos traz direção, mas ela manifesta em nós, em nossas vidas, quem nós somos de verdade, quem realmente somos. Qual é a nossa real identidade? Escute, muitos têm vivido dentro e fora da igreja e não sabem quem são, nem qual é a sua verdadeira identidade. Escute, eu vou repetir isso.
Muitos têm vivido dentro e fora da igreja e não sabem quem são, nem qual é a sua verdadeira identidade. Me permita esclarecer um pouco mais. Na família, numa família normal, tradicional, nós somos pais, somos maridos ou esposas e somos filhos, sim ou não? Num conceito simples de família, esses são os personagens de uma família, sim ou não? Pais, mães, filhos, enfim. Mas eu pergunto para você, nós temos vivido e nos comportado como tal? Quantos pais já não se comportam mais como pais? Quantos maridos e esposas já não se comportam mais como tal? Quantos filhos não se comportam mais como filhos? Vivemos hoje uma total inversão de valores e de características dentro da família. Pais omissos, por causa do trabalho e até mesmo descomprometidos com a família. Mães que ultrapassam os limites para satisfazer os desejos dos seus filhos e a vontade dos seus filhos, sim ou não? Filhos que deixam de ser dirigidos por seus pais e agora dirigem, comandam, determinam como os pais devem viver. Sim ou não, irmãos? Mesmo com poucos anos de vida, nós vemos crianças, filhos, ditando como os pais devem viver, aonde podem ir e como devem agir. Os papéis se inverteram. Irmãos, quantos pais querem ser amigos dos seus filhos? Não é problema ser amigo do filho, desde que você deixe de ser pai. Não deixe de ser pai. Mas quantos pais, querendo ser amigos dos seus filhos, abrem mão da sua postura paterna, patriarcal, para serem amigos? Quantas mães querem ser amigas das suas filhas e facilmente acabam sendo escravas delas? Sim ou não? Quantos filhos que ditam aos pais o que eles devem fazer, como eles devem agir? E eu não estou falando de filhos adultos, filhos adolescentes, eu estou dizendo de até mesmo filhos crianças. Eu já vi pais fugindo de reuniões, indo embora de reuniões por causa da criança. Você já viu isso? Há uma inversão de valores. Há uma inversão dos papéis. Os papéis se inverteram. E por causa disso, a família deixou de viver e desfrutar do legado da bênção, da harmonia, da paz, da prosperidade, da segurança que a família deve proporcionar. Ei, nós precisamos assumir a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro papel criado por Deus dentro do seio da família. Vamos avançar. E no reino de Deus? Qual é o nosso papel no reino de Deus? No reino de Deus, o nosso papel é sermos filhos. Sim ou não? Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem, sei lá, só filhos. Mas eu pergunto a você, quantos têm vivido como escravos? Vivem aquém de tudo o que o nosso Pai conquistou.
Olha só esse texto de Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Diz assim: eu vi os servos a cavalos e os príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Numa outra tradução diz assim: eu cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes e príncipes andando a pé como servos. Ou seja, há uma inversão de papéis e de valores. Olha o que diz lá em Gálatas 4, versículo 7. Diz assim: assim que já não és mais servo, mas e se és filho, és também herdeiro de Deus, através de Cristo, por Cristo. Ou seja, em Cristo, nós fomos feitos filhos. Mas quantos ainda vivem como escravos? Quantos ainda têm uma mentalidade de escravo? Quantos ainda não desfrutam da herança do Pai? Por que isso acontece? Já que todos somos filhos, já que a promessa de Deus é para todos, já que o sacrifício de Jesus foi por todos, por que isso acontece? Por falta da paternidade, que vem com a crise de identidade. Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos meditar em alguns versículos aí, por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Diz assim: Jesus continuou, Jesus estava dizendo: certo homem tinha 2 filhos, acharam? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou da herança. E o pai repartiu o bem entre os 2, por eles. Olha só. Somente quem sabe que é filho pode identificar o pai. Deixa eu traduzir isso. Nós temos uma pessoa muito ilustre aqui hoje. Cadê? Léo, fica de pé aí, Léo. Léo, um jovem bonito. Ó, presta atenção. Me ajuda, Léo. Chama essa pessoa que está do seu lado aí. Hã? Qual das duas? Qual é o nome das duas? É o Gledson ou é o seu pai? Mas você chama ele de Gledson ou de pai? Eu posso chamá-lo de pai? Por que não? Se você chama? Hã? Como seu pai? Ué, pai é pai, ué. Posso chamá-lo de pai ou não? Obrigado, Léo, pode sentar. Olha só, qualquer um de nós pode chamá-lo de Gledson, mas apenas o filho pode chamá-lo de pai. Entenda uma coisa: quando eu sei quem eu sou, eu posso reconhecer quem é meu pai. Consegue entender isso? Escute o que eu vou dizer. Olha, gente, isso vai mudar a história de muitas pessoas neste lugar hoje. Se eu não sei quem eu sou, eu não posso identificar meu pai.
Se eu tenho uma crise de identidade, desconhecendo quem eu sou, por mais que alguém se apresente a mim e diga, eu sou seu pai, você vai dizer, eu não acredito nisso. Sim ou não? Porque eu não sei. Somente quem sabe que é filho pode identificar o pai e assim desfrutar do legado da paternidade, que é a herança. Observe o texto. Jesus fala, vamos prestar atenção nesses 2 versículos. Diz assim, certo homem tinha 2. Para nós, irmãos, é apenas um homem que tem 2 filhos. Mas para aqueles filhos, ele era o pai. Então continua, o mais moço deles disse ao... E aí depois ele identifica, pai. Ele fala, pai. Escute, irmãos. Quem não reconhece a paternidade, não tem a identidade de filho. Quem não reconhece a paternidade, o seu pai, não tem a identidade de filho. Você fala, apóstolo, mas isso é muito lógico, isso é muito... Não é não. Você vai entender que não é. Isso pode ser lógico no racional, numa coisa natural, mas muitos não têm vivido e desfrutado do legado, porque não têm entendido isso. Muitos têm vivido no reino, mas não sabem quem são. Eles não sabem quem são, porque não reconhecem a Deus como Pai. E, consequentemente, não se identificam como filho. Irmãos, o diabo tem trabalhado para descaracterizar as pessoas e os seus papéis, pois assim afastam delas o legado do reino. Muitos já não reconhecem Deus como um pai, mas sim como uma pessoa que cuida dela e que quando aperta as coisas, ora e pede uma ajuda. Sabe, irmãos, o diabo é o primeiro órfão no mundo. E ele tem trabalhado para estabelecer esse espírito de orfandade na criação de Deus. Escute. A Bíblia fala que Lúcifer estava lá no Éden, na criação. E ele viu quando Deus criou o homem e soprou no homem aquilo que estava dentro dele, permitindo que o homem se tornasse filho, com as mesmas características, aquilo que ele havia perdido. Sabe, irmãos, o espírito de orfandade que habita no coração de Lúcifer, ele tem colocado, ele tem disseminado, ele tem trabalhado dentro e fora da igreja para destruir a identidade dos filhos de Deus. Escute, o espírito de orfandade faz a pessoa não se sentir parte da família. Sabe aquela história? Ah, Ariel, eu não queria te contar, mas você foi achado na lata do lixo? Quem já contou essa história para o seu irmão mais novo? É? Não é? Não é assim uma brincadeira que... Não, te acharam na esquina, né? Aquela coisa. Qual é a ideia por detrás disso? Escute. Qual é a ideia por trás disso? Você não faz parte da...
Há muito tempo o diabo vem tentando destruir o conceito de quem nós somos, do conceito de família. Não se sente, esse espírito de orfandade leva as pessoas a não se sentir parte da família, leva as pessoas a viver no isolamento, ao sentimento de inferioridade, de incapacidade e de impossibilidade em tudo. Leva a se sentir como vítima. Irmãos, esse é o mal do século. Todo aquele que erra é uma vítima da sociedade. Não é assim que a sociedade está imprimindo e levando as pessoas. Ele não é culpado pelos seus erros, ele é uma vítima da sociedade. Esse espírito de vitimação é o espírito de orfandade, que tenta descaracterizar quem realmente nós somos. Qual é o propósito de Deus na criação do homem? Leva a se sentir como vítima de tudo e de todos. E então ela se torna indigna de ser parte, indigna de participar, indigna de merecer. Irmãos, isso na igreja reflete na pessoa que nunca consegue se sentir como parte do corpo, como parte da família em Cristo. Ela é apenas uma frequentadora de reuniões. Vou te dar um exemplo. Nós estamos em Hanukkah, numa festa que Deus sempre sinaliza sobre nós coisas futuras. E aí, talvez existam pessoas que não estavam ontem, não estejam hoje. E aí você talvez encontre amanhã na rua e fala: puxa, você não foi em Hanukkah, você não esteve lá. E a pessoa está há 10 anos na igreja, mas assim, mas ninguém me convidou. Ou seja, irmãos, ela não se vê como parte, não se vê como integrante. Tá, frequenta, mas não é. Ela não pensa no que pode fazer para melhorar a família, a igreja, e sim o que ela pode receber, o que a igreja pode fazer por ela. Me permita voltar de novo para a família natural. Quando nós temos a nossa identidade ajustada e alinhada como filhos, de acordo com o papel que Deus estabeleceu, nós vivemos algumas fases na família. Primeiro, quando bebês, nós nascemos e recebemos tudo dos pais, sim ou não? E o que nós oferecemos aos pais? Quase nada. Para não falar nada, às vezes quando você consegue, um bebê consegue sorrir para a mãe, pronto, ela ganha a semana, não é assim? É ou não é? Mas o que é um sorriso, irmãos? Mas é o que ela pode dar, é o que ela oferece, um gesto de carinho, uma coisa simples. Deixar, não vai deixar, os pais ficam, pode, não pode, deixa. E aí dá aquele ar de, agora eu posso, não é? Enfim, nós vamos crescendo, nós vamos correspondendo, nós vamos começando a servir. E também começamos a receber coisas maiores e melhores, sim ou não? Começamos a receber coisas maiores dos nossos pais, além das coisas básicas, alimento, moradia, roupa. Começamos a receber coisas que não são essenciais, mas que alegram o nosso coração. Aí é celular, não é? É computador, enfim, viagens. Quando passamos a viver como jovens adultos, nós continuamos recebendo dos nossos pais, mas o senso de pertencimento, presta atenção, nos leva a desejar e fazer coisas maiores pelos nossos pais, sim ou não? Começamos a ter uma responsabilidade, começamos a ter uma percepção diferente, queremos dar presentes também, queremos ajudar, queremos servir, queremos trazer a verdadeira alegria e orgulho aos nossos pais. Eu estive aí terça-feira passada, na formatura do meu sobrinho. A minha irmã faltava decolar,
Fala, cheirocola, tá muito doida. Porque o filho está se formando. Meu irmão, mas está se formando, mas a alegria dela, é o prazer. Sabe, irmãos, isso começa a corresponder, começa a trazer de volta. Pois esta é a resposta que nós podemos dar. A verdadeira alegria, o orgulho aos nossos pais por tudo o que temos recebido deles. Mas o que o espírito de orfandade faz, escute, é levar os filhos a acreditar que os pais são obrigados a fazer tudo para eles. Não o que eles precisam, mas o que eles querem. E se não o fazem, então eles se revoltam e pensam em abandonar a família. Pois acreditam que serão mais felizes lá fora, onde poderão fazer o que quiserem. Sim ou não, irmãos? Quantas pessoas pensam assim? Quantos jovens pensam assim? Eu não vejo a hora de fazer 18 anos para mim trabalhar, para mim fazer, para mim viver fora, para mim conquistar meu espaço, para mim casar, para mim ir embora. Sabe por quê? Porque o espírito de orfandade tomou conta do coração. Assim como a paternidade, queridos, está diretamente ligada à promessa de vida plena e abundante em Cristo, a orfandade está diretamente ligada ao matar, ao roubar e ao destruir de Satanás. Muitos no reino de Deus não conseguem desfrutar do legado que Deus criou para eles, porque eles não conseguem trilhar no caminho da paternidade. Vivem como órfãos. A natureza do reino é natureza de dependência, de conexão com o Pai. Vimos isso no texto de Lucas 15 que nós lemos. Os filhos estavam no reino do seu pai, debaixo da sua proteção, debaixo do seu amor e do seu cuidado. Porque é assim que a paternidade funciona. Mas o inimigo intenta preencher de morte a vida que nós temos e recebemos do Pai. Mas escute, ele não pode fazer isto sem que eu e você lhe demos espaço para isso. É por isso que ele trabalha para semear o espírito de orfandade em nós, buscando nos levar para fora, numa vida independente de Deus. Quantos dentro da igreja pensam assim? Sou eu que decido a minha vida, sou eu que tomo as decisões. Irmãos, vamos pintar o quadro lá daquele pai com os 2 filhos. Irmãos, o que aquele pai separou de herança era muito dinheiro. Até porque ninguém separa dívida para dar para os filhos. Não é assim? Separa a herança, separa a riqueza. E a própria Bíblia diz, se você continuar lendo, que ele saiu e foi viver de uma maneira absurda, abundante, exageradamente gastão. A palavra pródigo é aquele que desperdiça. Ele recebeu muito, mas ele decidiu viver uma vida independente. Escute, aonde ele recebeu a riqueza, a herança? No reino do seu pai. Mas aonde ele foi gastar? Lá fora. E o que acontece? No reino, toda provisão de Deus, ela é inesgotável. Mas quando você sai da paternidade e vai viver uma vida independente, fora, a maior riqueza que você pode ter, um dia acaba. Um dia acaba. Satanás trabalha para fazer do homem não igual a Deus, mas igual a ele, órfão, independente, onde impõe a sua vontade e tem o seu
espaço. O órfão, irmãos, é desconectado, é aquela pessoa que se sente vazio, é um ser sozinho, não tem casa, não tem pai, se sente abandonado, assim como aquele jovem. Olha o que diz o versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, ou daquele reino, o qual o mandou a apacentar os seus campos e cuidar de porcos. Veja, a miserabilidade que ele chegou. Ele desejava encher o seu estômago com as vargens ou as bolotas de alfarrobeiras ou alfarrobas, ou o resto que se dá para os porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. É exatamente isso que acontece quando nós abandonamos a paternidade e entramos na orfandade. Vivemos aquém do que o pai tem, nos sentimos rejeitados, esquecidos e abandonados por todos. Sabe, queridos, no reino de Deus tem legado para a família, tem legado espiritual e tem legado ministerial, mas apenas vamos desfrutar disso se trilharmos o caminho da paternidade. Quando nós vivemos cumprindo o nosso papel, e quando eu falo cumprindo o nosso papel, não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu quero, não é segundo o que eu acho, é segundo o propósito de Deus para a minha casa, para a minha família. Então eu tenho direito ao legado. Foi Deus que criou a família, foi Deus que criou o casamento, e Deus trouxe promessas sobre essa instituição. Deus derramou sobre ela um favor, algo, um legado, uma herança, que nada pode roubá-la, a não ser que queiramos viver na família segundo os nossos preceitos, segundo as nossas vontades, e não segundo o seu conselho, o conselho dele. Sabe, irmãos, na família, se nós cumprirmos o nosso papel na família, nós teremos direito ao legado, à herança, à bênção que Deus preparou para a família e os seus descendentes. Eu quero dizer uma coisa para você: se você viver alinhado com os princípios da palavra na sua casa, na sua família, a bênção da sua vida vai alcançar não apenas você, o seu casamento, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, porque essa é a vontade de Deus. Mas se você não viver, se você não seguir os conselhos, se você deixar de atender aquilo que Deus tem instruído para você, a maldição também vai te alcançar. Nós queremos a bênção, mas nem sempre nós queremos ouvir e obedecer. Todos nós precisamos ser filhos. Todos nós precisamos ser filhos. Escute, quando nós nos posicionamos como filhos, irmãos, nós desenvolvemos um novo nível de relacionamento com Deus. E isto gera em nós um sentido de família, de pertencimento. Escute, você não foi achado na lata do lixo. Você nasceu através de Cristo Jesus para ser filho de Deus nessa terra. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos e nós temos essa necessidade. O filho, ele é criado, ele não nasce adulto, ele é criado, ele passa por processos. Pergunta para o seu irmão: e qual o processo que você está passando agora? Todos nós passamos por processos.
Quem daqui já foi disciplinado pelos pais, levante a mão. Ó, que maravilha. O chinelo, a cinta, o que é? A varinha, a vara de goiabeira, mangueira, sei lá o quê. Espada de São Jorge, né? Vassoura, mangueira, eu também já fui de mangueira, oxe. É o que tiver na mão pega, não é assim? Sabe, irmãos, a gente apanha, a gente é disciplinado, a gente é corrigido, e a gente passa a viver processos, mas a gente jamais deixa de ser filho. Porque nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos quem são os nossos pais. Há uma inversão de valores hoje na sociedade que diz assim: não, você não pode disciplinar o seu filho. Deixa ele fazer o que quiser. Não pode recriminar. Não pode contrariar. Pois é. E aí ele se torna um marginal. E um dia, um delegado vai colocar ele na linha. Por quê? Porque você, como pai, não corrigiu. Como pai, você não ensinou os processos para ele. Sabe, irmãos, nós jamais deixamos de ser filhos, mesmo quando somos avaliados e corrigidos. Olha o que diz Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o filho aqui, ama, e exorta, açoita, tem alguma coisa de boa no açoite aí? Alguém me ajuda aí a traduzir, a pôr uma interpretação? Açoita a qualquer que recebe por... Irmãos, o processo da disciplina, da correção, só acontece para aquele que se submete a autoridade do Pai. Quando não nos submetemos, o versículo seguinte aí, ele diz sobre isso. Quando não nos submetemos, se estamos sem disciplina, se estamos sem correção, é porque nós não somos filhos. Ele sabe que está conectado com o Pai. Ele sabe que é amado. E por isso ele se torna leal. Sabe, irmãos, o órfão, o espírito da orfandade nas pessoas leva elas a se relacionar por interesses, pela utilidade, pelas pessoas que podem gerar algo útil a elas. Elas são usadas para alcançar um fim. Quando não tem mais este fim a alcançar, então eles as descartam, as pessoas, pois não precisam mais do relacionamento. Quantas pessoas vivem assim? O espírito de orfandade, irmãos, precisa ser exterminado da igreja. Precisamos transformar a nossa forma de pensar, passando a nos ver exclusivamente como filhos de Deus, e Deus como Pai. E isso me dá a segurança, isso me traz a confiança, isso me traz a capacidade de aceitar os processos, os desafios. Irmãos, se mudarmos a nossa forma de pensar, de órfão para filhos, mudaremos o nosso DNA, a nossa vida e as nossas características. Quando nós vivemos cumprindo o nosso papel como filhos de Deus, reconhecendo-o como Pai, nós temos direito a todas as bênçãos preparadas por Ele, para cada um de seus filhos. Ei, irmãos, quantas coisas Deus já preparou para você? Quantas? Lá em 3 João, diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Tudo aquilo que precisamos para a vida e para a piedade, Ele já criou e preparou para nós. E por que nós não estamos desfrutando disso? Porque conhecemos
temos tantas promessas na nossa mente, temos a base, temos os textos, mas não conseguimos viver e desfrutar. Nesta noite, nós precisamos ser chacoalhados, nós precisamos parar e refletir como nós estamos vivendo, como órfãos ou como filhos. Estamos cumprindo o nosso papel como filhos de Deus, reconhecendo como Pai, ou estamos sendo dirigidos, influenciados por um espírito de orfandade, de independência? Sabe, irmãos, no ministério, nós somos também filhos, e podemos desfrutar de um legado. Mas quantos não conseguem desfrutar do legado, porque não trilham o caminho da paternidade? Quantos? Sabe, irmãos, eu nasci no ministério pastoral através do meu pai biológico, o apóstolo Antônio Caldas, que me ungiu, me separou aqui dentro desse altar aqui, foi aqui do lado. Me separou para o ministério, debaixo de uma direção divina. Aprendi muita coisa, muita base bíblica com ele. Pois ainda é um grande estudioso da palavra de Deus. E ministrava debaixo de uma unção ímpar de Deus. Depois de um tempo, por orientação dele mesmo, me aproximei do apóstolo Edmilson, lá de Campo Grande, que me adotou e começou a me pastorear e me conduzir no ministério, na mentoria, no discipulado, se tornando meu pai ministerial hoje. Mas tenho outros pais, como por exemplo, o apóstolo Dom Lynch. É um pai profético para mim, para esta casa. Há mais de 10 anos, ele tem sido um instrumento apostólico e profético para nos direcionar e nos abençoar como apóstolo e pastor. E a todos eu os reconheço como pais sobre mim. E de todos eu tenho o direito de desfrutar de um legado. Eu compartilhava em uma aula da liderança avançada como nós desfrutamos de uma forma sobrenatural da unção que está sobre o apóstolo Edmilson. Em algumas coisas é impressionante, irmãos. Não é algo que fazemos por merecimento, não é algo que acontece porque simplesmente agimos copiando, não. É o legado. É o direito de desfrutar. Mas entenda uma coisa: ter direito não significa ter acesso. Diga para o seu irmão: ter direito não significa ter acesso. Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a... O que me faz ter acesso ao legado, a recompensa de cada pai, é a honra que eu semeio em sua direção. Eu honro meus pais ouvindo seus conselhos e ministrações. Eu honro meus pais lendo os seus livros, me esforçando para estar com eles. E também semeando valores que expressam amor, honra e gratidão. Assim como nós honramos nossos pais biológicos, no dia do seu aniversário, procuramos dar um presente, procuramos fazer a lembrança, procuramos celebrar mais um ano de vida dos nossos pais naturais, que nos criaram, que nos sustentaram e nos abençoaram por tantos anos. Assim também devemos honrar nossos pais e líderes espirituais. Sabe, irmãos, devemos honrar os pais, não pelo que fazem, mas pelo que são e representam. Eu vou falar isso de novo. Nós devemos honrar os nossos pais, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles são e representam. A paternidade é o caminho para o legado, mas a chave para ter acesso a ela é a honra.
Nós precisamos viver essa paternidade, irmãos. Não podemos viver sem saber quem somos, sem saber para onde vamos, sem identificar quem é o nosso Pai. Precisamos romper com o espírito de orfandade, pois Deus jamais nos abandonou, nem jamais nos abandonará. Precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber e viver o papel que Deus nos deu na família, o papel que Deus nos deu no reino dEle e no ministério. Todos nós precisamos de um pai. Escute, nada e ninguém substitui um pai. O seu marido não substitui seu pai, seu namorado não substitui seu pai, a sua esposa não substitui seu pai, seus filhos não substituem seu pai. Todos nós precisamos de um pai. Precisamos decidir viver a paternidade. Precisamos viver e agir como filhos. Só reconhecemos um pai se nós nos identificarmos com filhos. E quando nós agimos assim, nos conectando e honrando nosso Deus como Pai, conectando-se e honrando nossos pais naturais e biológicos, e também nossos pais espirituais. Olha que Gálatas 4:6 diz: porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho Jesus, que clama. Você só pode clamar Pai se você se identificar como filho. Você só pode dizer: Pai, me socorre, Pai, me ajuda, se você se ver como filho. Quem é órfão, quem caminha no espírito da orfandade, não consegue clamar ao Pai. Ei, se você percebeu em sua vida que por algum momento você trilhou pelo caminho da orfandade, eu quero convidar você a romper com este espírito e decidir trilhar a partir de hoje no caminho da paternidade. Faça como aquele filho mais jovem. Olha que diz, apenas ouça. Então aquele jovem que havia saído, gastado tudo, estava desejando comer as bolotas dos porcos, diz assim no versículo 17, e tomando em si, ou tradução diz, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome e necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, a Bíblia diz, levantando-se, foi para o seu pai. Eu convido você a ficar de pé nesta noite, a fechar os seus olhos e começar a refletir. Será que você tem trilhado pelo caminho da orfandade? Ou você tem trilhado o caminho da paternidade? Ei, eu não sei como você tem vivido. Se na sua casa, se na sua família natural, você tem vivido independente, querendo buscar a sua vida sozinho, ou você tem reconhecido o seu pai? Se no reino de Deus você tem vivido uma vida de orfandade, independente, ou você tem se posicionado no reino, reconhecendo que Ele é o seu Pai? Feche os seus olhos, por favor. Esse é um tempo para você decidir a mudança na sua vida. Tem um legado logo ali. 2020 será o ano que vai mudar a sua história. Será um tempo de regalo, será um tempo da manifestação da recompensa de Deus para a sua vida. Mas somente os filhos vão desfrutar desse legado. Somente aqueles que se identificarem como pai. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está vivendo.
Tem uma recompensa de Deus para a sua vida. Tem uma recompensa do Pai, tem uma recompensa da família, tem uma recompensa ministerial sobre ti. Tem uma recompensa. Mas é a sua postura que vai definir o resultado da sua caminhada.